Voltamos com o programa Opinião, né? E hoje eu conto com a presença do jornalista Mário Flávio, ele que é da Rádio Globo, ele que também tem o blog do Mário, todo mundo que vê política tem que ver o blog do Mário. E de Bernardo Barbosa, que é presidente do CESPAM. Sejam bem-vindos. Primeiro, falar sobre Adélio Lima. Bernardo, um exemplo de simplicidade. Bom dia. Bom dia. Pelo depoimento visto do próprio Adélio, a simplicidade dele é refletida quando ele dedica o sucesso dele à família, aos filhos, quando ele faz questão de dizer que é de Caruaru. E a simplicidade, não só no mundo artístico, como em qualquer outra atividade humana, é que impulsiona os grandes valores. Geralmente aqueles que chegam vendendo aquilo que não é, quase sempre dá com os burros na água, numa linguagem bem nordestina. A simplicidade dele é o que garantiu o sucesso dele. Naturalmente, a semelhança com o Gonzagão, depois da produção adequada, favoreceu muito ele, né? A cor, o cabelo, quando ele colocou aquele óculos Ray-Ban, a gente viu o Luiz Gonzaga em Adélio, mas fundamentalmente é a simplicidade. Eu tenho uma irmã, Prazeres Barbosa, que milita no televisão, teatro, cinema, e ela me disse certa vez: meu irmão, você só consegue chegar lá se tiver a simplicidade como o ingresso para o seu sucesso. Não adianta ser aquilo que você não é. Se você tentar ser aquilo que você não é, possivelmente você não saberá fazer aquilo que o seu diretor recomenda para o seu trabalho. Então eu acho Adélio um homem de uma simplicidade fantástica. É exatamente por isso que ele foi escolhido para interpretar um dos homens mais importantes da cultura brasileira, o nosso Luiz Lua Gonzaga. Mário, muito forte quando ele disse um conselho: pare. Verdade, né? Bom dia, Osmar. É um prazer dividir a bancada aqui com esse mestre, né, que é Bernardo Barbosa, uma das grandes figuras aqui de Caruaru. Eu acho que a participação de Adélio nesse filme, ela só referenda o bom teatro que é feito aqui em Caruaru, né, com a própria Prazeres Barbosa, né, Vital Santos lá atrás. Nós temos grandes nomes como Seba, Severino Florencio, Alari Marrocos, né, são pessoas que fizeram a diferença, e Adélio Lima ele vem para referendar isso. Eu fiquei muito emocionado com esse filme quando eu assisti, acho que todos os nordestinos ficaram, porque é um filme que a gente cresceu ouvindo Luiz Gonzaga, a gente cresceu dançando com Gonzaga, né? E eu não tinha muita noção dessa relação difícil do pai com o filho. Eu acho que o diretor ele foi muito feliz pegar esse foco para transformar no filme. A gente conheceu um lado de Gonzaga que a gente não conhecia, eu particularmente não, né? Que é o lado do Gonzaga mais duro, carrancudo, que optou pela profissão, optou pela música do que pela família. E, assim, é difícil a gente dizer isso, mas ele acertou. A crise econômica tem deixado muitos empreendedores preocupados e sem saber o que fazer. No entanto, há uma alternativa que está sendo utilizada por eles e nós vamos conhecê-la agora com o repórter Edivaldo Magalhães. Bom dia, Rosmael. O setor de franquias é um mercado cada vez mais promissor. E mesmo em um momento de retração econômica, manteve seu crescimento. Mas, para destacar-se frente à concorrência, tornar a marca reconhecida e conquistar novos franqueados, algumas estratégias podem ser adotadas. A comunicação é uma peça fundamental para vender mais franquias. Afinal de contas, benefício de investimento é indispensável para ampliar a rede. Hoje em dia, muito mais do que consumir produtos e serviços, as pessoas querem criar um relacionamento com as marcas que amam, principalmente conhecer as empresas e a origem do que estão consumindo. Rosimael. Bernardo, será que nessa crise adianta, não? Olha, a crise para uns, né? Para outros, uma oportunidade de enveredar para novos negócios ou implementar novas ideias, né? Hoje você vê pela imprensa que muitos empreendedores mostraram-se quando perderam seus empregos, né? Então, crise para uns e oportunidade de renovação para outros. A franquia é a venda de um feeling. Alguém teve uma grande ideia e pôs essa ideia no mercado, a ideia prosperou, o mercado se ampliou e ele coloca à disposição dos interessados aquela ideia com um nome bonito de franquise, franquias ou franchise, né? Franchise.
Então a franquia é isso. Agora, crise para uns, oportunidade de mostrar a capacidade empreendedora para outros. Muitos hoje veem a crise e conviveram com ela e não voltam mais para uma posição anterior. Mas a franquia, sem dúvida, é uma oportunidade muito grande, porque você já entra trabalhando muito, mas com a possibilidade de quase 100% de sucesso, em função da marca, em função do prestígio daquele negócio que está sendo oferecido. É interessante a franquia para vencer essa crise. Na sua opinião, Mário? Eu acho que é uma saída, sim, porque a gente percebe, o momento é muito delicado, a gente vê também uma questão da política se envolvendo com a economia, e a franquia ela acaba sendo uma válvula de escape. Nós temos uma região das pessoas que elas são muito empreendedoras e são muito criativas, né? E as franquias elas chegam com a oportunidade da capacitação, da treinamento. Então eu acredito que é uma boa saída, e eu acho que a gente está na hora de superar essa história da crise. Agora só vai esperar também quando a política ajudar um pouquinho. Olha, o prazo para a biometria está quase terminando. E o que o eleitor deve fazer, Marília? Bom dia, Rosimael, é isso mesmo. O prazo para a biometria terminará nesta quinta-feira, dia 31 de março. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco recomenda a todo eleitor que não deixe para a última hora, pois pode aí se deparar com sistemas congestionados ou até mesmo com a possibilidade de não encontrar mais vagas. E o procedimento de agendamento é muito simples. Basta você acessar o site do TRE-PE e clica lá no banner Recadastramento Biométrico. Lá, você irá alimentar com as informações dos seus dados que são indispensáveis para concluir o procedimento. No dia e hora agendados, o eleitor deve apresentar o documento oficial com foto, comprovante de residência atualizado e título eleitoral, se tiver. O recadastramento biométrico é obrigatório. E o que pode acontecer caso o eleitor não compareça no prazo estipulado? Este terá o título cancelado, que pode resultar aí em uma série de implicações, como não poder participar das eleições de 2016, como também não poderá assumir cargos públicos, não poderá renovar passaporte, dentre outras sanções aí. E diante dessas informações, nós gostaríamos de perguntar para os seus convidados. Na opinião de vocês, a implantação da biometria ajudou no processo eleitoral? Só lembrando, Rosimael, passou o prazo da biometria 31 de março, você pode sim voltar para um cartório, se dirigir a um cartório eleitoral, vai pagar aí uma pequena multa e pode sim se recadastrar. Só frisando esse detalhe. Rosimael. Um detalhe, Mário, a gente está vendo é que tinha um senhor ali na reportagem já com cabelos bem branquinhos, então ele queria exercer o direito dele de cidadania, mas a gente não está vendo isso em cidades como Olinda, nem como Paulista. E nem viu aqui em Caruaru, por exemplo, em 2012. A gente perdeu de ter segundo turno em Caruaru em 2012 porque a população não foi se recadastrar. A gente tinha um número de mais de 200 mil eleitores cadastrados no TRE, mas que não foram. Alguns tinham morrido, outros tinham mudado de domicílio eleitoral. Então você que nos assiste agora nessa grande audiência, a TV Nova, aí na região metropolitana, vá se recadastrar, principalmente em Olinda e Paulista, porque na minha opinião é um retrocesso. Você ter cidades com segundo turno, de repente você ir para uma eleição de primeiro turno. O segundo turno ele facilita a questão da democracia, porque ele dá mais condições, dá mais oportunidade de candidaturas, e o primeiro turno não. Vai ser só aquele tiro único. Então, na minha opinião, é ruim se as cidades perderem o segundo turno do ponto de vista democrático. Verdade. Primeiro, a biometria ela é um avanço, não é? É uma das coisas que o país manda recado para aquelas nações onde a tecnologia está muito mais avançada. Agora, eu acho que o eleitor deve comparecer para se inscrever no processo, para exatamente contribuir para a construção de um novo cenário para as crises que o próprio país está atravessando. Não existe outro caminho a não ser o eleitor utilizando da sua prerrogativa, da sua capacidade, do seu voto, do seu discernimento enquanto eleitor, para mudar essa situação do país, do município, do estado. E essa biometria, naturalmente, vai colocar o município, Caruaru já está, não obstante os episódios de 2012, como falou o nosso Mário Flávio, mas eu acho importante que compareça. Eu estimo até que tem muita gente que não está comparecendo em função dessa decepção com os políticos que foram eleitos e estão aí dominando a cena, mas não é por aí, não é por aí. Nós, eleitores, que temos a capacidade de votar,
e é que devemos ter a maior responsabilidade para a resolução de todas essas crises. Crises políticas, crises econômicas, crises éticas, tudo depende da gente. Ficar em casa, sem se inscrever, sem regularizar a sua situação com a justiça eleitoral não contribui em absolutamente nada. A gente volta já.